Bom, irmãos, hoje é o último dia sobre as parábolas de Jesus, tá? Então, nós vemos a importância Amém. das parábolas que Jesus utilizou para transmitir lições lá para o povo judeu, o povo de Israel. Então, ele procurou usar exemplos da época deles para ensiná-los a entender melhor a lei, porque, na realidade, eles não entendiam exatamente a lei. Com o passar do tempo, eles ficaram acostumados com a lei, ler a lei, fizeram suas próprias interpretações e isso ficou. Né? Não é muito diferente de hoje. Né? A gente vê que o povo evangélico, com o passar do tempo, entende uma coisa da palavra de Deus e fica aquilo para sempre. Precisa chegar alguém para mudar, para dizer, olha, não é bem assim o ensinamento, quer dizer isso, aquilo, você precisa ver o contexto, você precisa ver toda a realidade. Então, a partir do domingo que vem, nós não teremos aula, tá bom? Domingo que vem é o Dia das Mães, dia 9, então nós não teremos aula. E aí depois nós começamos a falar sobre os milagres de Jesus. Né? Vamos entender por que Jesus fez os milagres, quais eram os objetivos, né? Porque isso é um pouco a gente vê, tem igrejas que usam muito essa questão de milagres, né? Como entender tudo isso, né? Como ver tudo isso. Então, nós entraremos nesses assuntos a partir do dia 16, tá bom? Vamos começar, então. Vocês estão vendo aí na tela, Escola Bíblica Dominical, o fariseu e o publicano. O texto vai ser o texto de Lucas 18, do verso 19 até o 14. Eu estou usando a planilha como o Jair preparou, tá? Ele mandou para mim, então fica mais tranquilo. Então, talvez, vamos ver a introdução aqui. Talvez seja essa parábola do fariseu e publicano a mais conhecida. Mostra dependência humilde diante de Deus em vez de justiça própria. É a base para a resposta de oração. Muitos acreditam que Deus deve responder suas orações com base naquilo que elas fazem para ele. Estamos diante de uma parábola com dois personagens opostos, fariseu e republicano, colocando os mesmos lado a lado. Depois de Jesus ter ensinado a respeito da importância da oração e seu poder através da parábola do juiz iníquo e a viúva persistente, em Lucas 18, Jesus passa a relatar através dessa rica história a atitude correta na hora da oração, ou seja, além de nos convidar a ser perseverantes na oração, mais do que nunca, uma atitude correta e fundamental. Então, meus irmãos, assim, muita gente fala que a oração tem poder. Não é a oração que tem poder, é quem está orando, se está sintonizado com Deus ou não. É Deus que ouve a oração, né? Então, isso traz muita confusão, porque muita gente acha que pelo fato de orar, pronto, Deus já vai abençoar, vai fazer. Não é isso. Esquece que tem que estar com o coração diante de Deus. Né? Esquece que Deus olha o coração. Quando a gente lembra lá da história de Abel e Caim, os dois entregaram a oferta diante de Deus. Né? Os dois entregaram tudo diante de Deus. Mas Deus só aceitou a de Abel, porque Deus olhou o coração. Né? Então, a mesma coisa se refere para a oração também. Então, não é por fato de eu orar, ou de eu me jejuar, ou de eu... Pronto, que Deus vai ter que ouvir a oração. Não é assim. Deus olha a intenção do coração. Tem um texto em João, que eu não me lembro o caminho agora, mas que ele fala que tudo que a gente pedir em oração, Deus fará. Então, tem muita gente que usa esse texto fala, olha, Deus fala que tudo que eu pedi, crendo, né, ele fará. E não é bem assim. Deus olha, se você olhar o contexto daqui, eu acho que é João 5, eu não me recordo direito, mas fala exatamente que
que o contexto é se a pessoa pedir segundo a vontade de Deus, né? Segundo o coração de Deus, ele nos atende. Então, vamos ver essa parábola aqui que realmente traz essas lições preciosas para nós. Então, o fariseu pertence a uma das principais seitas dos judeus, mais numerosas do que os saduceus. Esses cumpriam rigorosamente a lei e as tradições dos anciões, dos mais velhos, né? Lá em Mateus 15. Fariseu significa separado, ou seja, separado dos demais judeus entre outros povos. Não se misturavam com os outros. Na forma como se lavavam antes de fazer as refeições, no lavar dos copos, jarros, vasos de metal e as roupas de cama, em pagar cuidadosamente o dízimo, na observação do sábado, né, que era o descanso para eles. Esses observavam as práticas de formas minuciosas, contudo, esqueciam do espírito da lei. Então, é exatamente aquilo que a gente estava falando, irmãos. Eles se preocupavam com a lei e com as tradições. Então, muitas vezes, as tradições falavam mais alto para eles. Então, eles estavam preocupados da forma de lavar as mãos, por isso que Jesus, no momento, falou, olha, o importante é o que sai do homem, não o que entra, né? Então, lavar a mão é correto? É correto, principalmente agora, né? Mas não é isso, né? Então, eles se preocupavam com o lavar dos copos, jarros, vasos de metal, as roupas de cama, e pagar cuidadosamente o dízimo, e mostrar que estavam dando o dízimo, né? E na observação do sábado eram rígidos demais, então eles ficavam presos e se achavam que isso era a forma de agradar a Deus. E na realidade, Jesus chegou, a gente vai ver mais que Jesus chega e mostra exatamente que é importante tudo isso, mas Deus olha o coração, né? Então, essa a realidade hoje para nós também. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente cria uma religiosidade em vez de estar servindo a Deus, realmente, estar com o nosso coração diante de Deus. Então, olha lá. Os judeus consideravam os publicanos traidores e apóstatas, porque cobravam impostos para a nação que os oprimia. Eram julgados como pessoas de mau caráter, porque alguns também acabavam extorquindo grandes quantias de dinheiro do seu próprio povo. Nós vemos lá em Lucas isso, capítulo 3 e 19:8. O povo murmurava diante de Jesus pelo fato de comer com eles, e eram sempre classificados entre os pecadores, e também como pagãos e prostitutas. O publicano chama a atenção o fato de Jesus ter escolhido um publicano. Mateus segui-lo, tornando-se apóstolo. Mateus era um publicano, era um cobrador de impostos, né? Então, criou uma grande confusão. Jesus chegou e chamou Mateus para ser discípulo dele. Então, você imagina seria a mesma coisa nos dias de hoje, de repente, Deus levantar uma prostituta para falar dele. Então, quer dizer, realmente ia criar um grande alvoroço no meio cristão, vamos dizer assim, né? Então, nós vemos aqui realmente essa realidade, né? Os judeus estavam presos ao exterior e não à prática real da situação. E se a gente tomar cuidado, eu vou usar um exemplo simples. Por exemplo, os Estados Unidos é considerado um povo cristão, né? Mas só virou liturgia, mesma coisa no Brasil. O Brasil é católico. Não, não é, né? As pessoas se dizem católicas, mas de uma forma que, na verdade, elas não são nada, muitas vezes, né? Então, a gente vê aqui, no caso do publicano, um exemplo é Mateus, né? Fariseu, olha, o fariseu cumpria a lei com rigor exemplar, né? Um exemplo de fariseu é o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, que antes era Saulo, ele era um fariseu. E dos bons ainda, vamos dizer assim, né?
Os judeus da cidade de Jerusalém costumavam fazer orações às 9 da manhã e 15 da tarde. Até mesmo fora desses horários podiam ver judeus orando. Tanto os fariseus e o publicano subiram ao templo com o objetivo de orar na mesma hora. E como foi dito, os aspectos religiosos e moral reinavam no judaísmo daquela época. Uma grande distância entre as duas classes do povo, o fariseu e o publicano. Estavam no templo orando, mas as motivações eram muito diferentes. O fariseu orava com todos os demais judeus, de pé, com braços erguidos, cabeça levantada, e ele agradece a Deus por estar isento de vícios dos homens, de ser rico em obras. Diz que o fariseu ficou em local isolado. Deixa eu mudar para outra página. O texto, então, enfatiza a posição distinta, separada do fariseu. Ele se coloca de maneira que chamava atenção e atraía sobre si todos os olhares dos presentes. Esse tipo de oração, apesar de parecer arrogante, era algo comum nos relatos rabínicos do judaísmo. Esse comportamento, alguns autores mostram exemplo de orações cujo conteúdo é parecido com a do fariseu. Um exemplo disso, meus irmãos, se eu posso dizer, há um costume que muitos têm de chegar na igreja, entrar e se ajoelhar, vamos dizer assim, entendeu? De chegar e se ajoelhar e orar, né? Muitas vezes a gente... é correto fazer isso? É correto fazer isso. Mas muitas vezes a pessoa está ali, dobrou o joelho, mas não está concentrado, né? Eu me lembro, quando era pequeno, criança, que na igreja que meus pais iam, a vigília era feita com... as orações tinham que ser feitas de joelho, você tinha que ajoelhar e tinha que orar. Nossa, eu criança, imagine, criança, né, não gostava daquilo, né? Ficar muito tempo ajoelhado e tal. Mas Deus só ouve se a gente estiver ajoelhado? Não, né? Então era mais ou menos o que acontecia lá com os judeus. Eles tinham uma forma de orar, que era em pé, com as mãos levantadas e tudo mais. Então, isso era um estereótipo, né? Então, assim, hoje nós sabemos que eu posso chegar, independente, eu tenho que estar com o meu coração dobrado, não só o corpo, né? Então realmente é a realidade para hoje, por exemplo. O fariseu em pé orava no íntimo, né? Jesus está dizendo, se você ler o texto, a gente acabou não lendo o texto. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha só a oração do fariseu, né? Para ele estava tudo certo. Na consciência, no entendimento dele, esse tipo de oração possivelmente o que ele tinha aprendido. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ao julgamento, ladrões, corruptos, adúlteros, bem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, ele se colocou, ele era um excelente judeu, cumpria as regras, né? Mas ele se compara, ó, eu não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Né? Então, ele se firmava nisso, meus irmãos, né? Então, ele se firmava nisso. O fariseu ele estava se firmando nisso. Depois eu vou abrir para os irmãos comentarem, tá bom?
E então eles se firmavam nisso. A oração do fariseu diz respeito a si mesmo, oração arrogante, e era verdadeiro, porém sua motivação ao orar era completamente errada. Não existia nenhuma consciência de pecado, nem da necessidade, nem da humildade, da humilde dependência de Deus. O fariseu quase parabeniza a Deus em tê-lo como servo. É interessante isso, né? Esse tipo de oração, de atitude, mostra que ele destacando também as obras excelentes, como excedir o jejum ordenado na lei, olha só, bem como o dízimo. Então, tem gente, hoje em dia, que acha, eu vou na igreja, eu assisto os cultos, eu assisto a escola dominical, eu entrego o dízimo. E acho que isso é suficiente, entendeu? O fariseu praticava as coisas certas, mas como forma de se justificar diante de Deus e dos homens. Né? Então, a gente vê pela oração que ele fez. Né? Então, ele se justificava. Então, a oração, o fariseu praticava as coisas certas, ele não estava errado, tudo aquilo que ele falou. Né? Mas, assim, era uma liturgia que ele tinha aprendido, provavelmente, que ele tinha estudado, ou que ele tinha interpretado, né, na lei, e ele estava seguindo aquilo, para ele estava certo, mas ele não percebia o quanto ele estava longe de Deus. E, novamente, eu repito, voltamos para Abel e Caim. A diferença de Abel e Caim não foi o que eles entregaram a Deus, foi a forma, o coração, como eles se disponibilizaram diante de Deus. Né? Então, e é isso que nós sabemos que é isso que Deus olha. A oração do publicano, olha só a diferença. Ele bate no peito, como aquele que está numa situação de desespero. Ele suplica pelos seus pecados. Ele suplica pelos seus pecados. Nessa breve e sincera oração, a ênfase recai sobre a palavra pecador. O cobrador de impostos parece não estar à vontade no local de culto. Vemos também que o publicano, além de bater no peito, nem conseguia levantar os olhos perante Deus. Há uma sinceridade e arrependimento, pois também sequer consegue formular muitas palavras, nem mesmo fazendo promessas ele conseguiria ter algum direito. Ele tem consciência de sua situação e condição, por isso podemos ver essa sinceridade e arrependimento. A sua condição permite apenas render-se inteiramente às mãos de Deus. Podemos notar nas palavras do fariseu que todos os seres humanos eram pecadores e apenas ele era justo. Na oração do publicano, todos eram justos, somente ele era o pecador. Então, essa é a diferença quando nós nos aproximamos de Deus com sinceridade. Deus mostra a nossa realidade. Uma das coisas, quando eu participava de um grupo de oração, muito tempo atrás, que nós fazíamos quando chegávamos lá, que o nosso líder orientava, a gente fazer oração e a gente perguntar para Deus, meus irmãos, se tinha alguma coisa de errado com a gente. Nossa, meus irmãos, como Deus mostrava, era individual, a gente não falava para ninguém, mas antes da gente começar aquele momento de oração, aquele momento de súplica diante de Deus, nós examinávamos a nós mesmos primeiro. Meus irmãos, Deus mostrava cada coisa, muitas vezes coisa que você tinha falado. Então naquele momento de oração, a gente se colocava diante de Deus, pedia perdão, se acertava com Deus. Nossa, como a gente ficava muito mais leve para conversar com Deus depois. E eu sou testemunho de que muitas súplicas que nós fazíamos ali, Deus ouvia, Deus respondia. Né? Muitas necessidades dos irmãos, muitas dificuldades, porque era um grupo de oração de jovens e havia muitas lutas, jovens com suas famílias, consigo mesmo e tudo mais. E muitas coisas ali Deus respondia, né? Muitas necessidades de emprego, por exemplo. Mas não é para o fato da gente estar orando simplesmente, porque nós aprendimos ali que realmente tínhamos que nos colocar diante de Deus, que nós não éramos nada. Né? Então, a diferença aqui do fariseu publicano é que
o fariseu se sentia justificado já por ele cumprir algumas regras, né? E o publicano, não, ele chegou diante de Deus e ele sentiu a sua condição, né? A sua condição individual diante da graça de Deus, né? Então, Jesus não está contando essa parábola por acaso. Ele escolheu o fariseu e escolheu o publicano. O fariseu era, teoricamente, um exemplo de seguidor de lei. Nós vemos o apóstolo Paulo, que era um fariseu, né? Antes de se converter, Saulo. Ele era um cumpridor de regras. Tanto é que eles apedrejam Estevão por achar que Estevão estava sendo herege, né, nas coisas que ele falava e tudo mais. E Paulo, que era na época era Saulo, consente na morte de Estevão, né? Então, quer dizer, e ele achava que estava certo diante de Deus, né? Então o falso entendimento da palavra de Deus leva a isso também, meus irmãos. Muitas vezes a pessoa acha que está no caminho correto, está certo, e ele não percebe que ele está preso em regras, né? Então, durante muito tempo, né, eu sou velho, então eu tenho exemplos do passado. Nossa, mulher cristã usar calça era pecado, né? A irmãzinha tinha que usar saia, tinha que usar saia. Então, quando a minha mãe começou a usar calça, nossa, para mim foi um choque, assim, né? Porque eu tinha todo esse conceito, né? Não conseguia entender ainda muitas coisas, né? Então Jesus aqui ele está questionando exatamente isso. Deus olha o coração. É lógico que a sua atitude diante de Deus vai te mostrar se você está certo ou não naquela vestimenta, né? Eu lembro da minha falecida irmã que ela vestia uma roupa, se colocava diante do espelho e uma vez ela falou para mim, não, eu estou perguntando para Deus se ele se agrada com essa roupa que eu estou colocando, né? Então eu achei interessante isso, né? Ela perguntava para Deus se Deus se agradava com a roupa que ela se vestia. Então, na realidade, o que Deus está olhando é a intenção do coração, né? O que Jesus está querendo mostrar aqui nessa parábola da diferença do fariseu e do publicano é exatamente isso. Quando nós já entramos diante de Deus, Senhor, eu sou um servo do Senhor, eu estou na igreja, eu dou dízimo, eu estou isso. É como se você estivesse obrigando a Deus a atender o seu pedido, porque você faz uma série de coisas, né? E, na realidade, não é assim. A gente tem que chegar diante de Deus com humildade, com transparência do nosso coração, principalmente porque a Bíblia diz que todos são pecadores, né? Não há nenhum justo. Mesmo salvo em Jesus, nós continuamos ainda pecadores, né? Mesmo seguidores de Jesus, nós somos falhos, somos fracos, somos limitados, né? Então é importante chegarmos realmente diante de Deus com humildade, né? Até para podermos ouvir. Tem muita gente que reclama que não consegue escutar a Deus, né? Muitas vezes é por isso também. Então, vamos continuar aqui. Ó. Nisto podemos observar a comparação entre ambos. Na verdade, estamos diante de uma oração que saía das profundezas de um coração completamente dilacerado pela dor. Então, a oração aceita, fariseu. As pessoas que ouvem atentamente a narração de Jesus, talvez a princípio esboçaram sinais de aprovação, quando Jesus falou do fariseu e daquilo que ele fazia, inclinando-se para a atitude do fariseu. Mas, em um momento, Jesus Cristo desconcerta seus ouvintes com uma conclusão inesperada. O publicano, que era odiado por todos, e esse é um dos motivos que Jesus fala a parábola, então a gente tem que ver o contexto da época, o contexto do momento. O publicano era odiado por todos, os fariseus eram respeitados, né? Isto é, o pecador recebe o dom de Deus, a justiça, o perdão e a misericórdia. Não foi isso que Caim fez, meus irmãos? Quando ele questionou a Deus por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele, né? Talvez a dele fosse até melhor, em termos de aparência, em termos de tudo, né? Porém, o fariseu que se ostentava
que se ostentava a justiça perante Deus como troféu, como conquista pessoal, não teve o mesmo favor. 2, a oração aceita, que foi a do publicano. Então, lá atrás está errado, irmãos, desculpa, é a oração não aceita, né? Estava a oração aceita também. Oração aceita. Já o publicano recebeu o favor divino como dom misericordioso de Deus. Esta é a verdadeira justiça de Deus. Lá em Romanos 1,17. A oração aceita foi a do publicano, pois vem recheada de sinceridade e arrependimento diante de Deus. Desta maneira, ele voltou para sua casa justificado, ou seja, perdoado e inocentado dos seus pecados. O princípio por trás de toda a parábola do fariseu e publicano é aquele que se exalta será humilhado, que se humilha será exaltado. O pecador arrependido, que humildemente busca a misericórdia de Deus, certamente a encontrará. O publicano, a despeito de exercer uma atividade nada honrosa entre os judeus, foi justificado por sua sinceridade e arrependimento. E não é só isso, né, meus irmãos? Deus transforma a vida da pessoa. Nós olhamos para Mateus, que era um publicano, era um cobrador de impostos. A partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, que ele tem a sua vida transformada, que há um arrependimento, há uma transformação. Ele restitui, né? Ele restitui, se os irmãos lembram lá do texto, ele restitui a todos que ele tinha roubado, segundo os juros da época, vamos dizer assim, e ele muda de vida, ele passa a ser um seguidor de Jesus. Então, não basta apenas essa atitude de humildade, de colocar diante de Deus, de arrependimento, implica em mudança também de vida, né? Então Jesus está usando 2 exemplos aqui do fariseu, que se achava justo diante de Deus, porque ele cumpria algumas regras, como nós vimos, que ele cumpria, que ele, ao orar, ele levantava as mãos, ele entregava o dízimo, ele lavava as mãos, ele cuidava de tudo cerimonial, e outra realidade, o publicano que era odiado, cobrador de impostos, digamos assim, um fiscal, então todo mundo odiava, né? Eu lembro que eu trabalhava numa loja, quando entrava o fiscal da Receita Federal, nossa, era uma angústia, né? Todo mundo fugia. Então, quer dizer, realmente essa realidade que Jesus coloca. Mas esse publicano chegou com o coração aberto. Talvez estivesse vivendo um momento difícil, estivesse passando por lutas, e ele se coloca diante de Deus dessa forma, né? O publicano representa o tipo de pessoa que faz oração com sinceridade e arrependimento. O fariseu representa aquele tipo de pessoas que ora bastante, mas não tem uma atitude sincera. Será que o nosso coração naturalmente não é sempre semelhante à do fariseu? É uma pergunta, um questionamento, uma análise que cada um pode fazer, né? Será que estamos vendo os pecados dos outros, mas esquecendo dos nossos próprios pecados? Né? Então, quando a gente questiona outra pessoa que está em pecado, por exemplo, que está errado, sem olharmos para nós, primeiro, realmente fica complicado, né? Então, é fácil a gente se colocar como julgador, né? É fácil jogar pedra na vidraça. O difícil é ser a vidraça, receber a pedra, né? Então, então realmente é uma questão para a gente parar, para a gente pensar nessa parábola que Jesus conta, né? Que fala, será que estamos vendo os pecados de outras pessoas, mas esquecendo dos nossos próprios pecados? Então, era uma realidade do fariseu, né? Que ele se achava bem diante de Deus, né? E assim, só faltava uma coisa para ele, o coração, né? O coração diante de Deus, né? E muitas vezes nós caímos nessa, nós estamos trabalhando na obra de Deus, estamos fazendo a obra de Deus, tá indo bem, estamos sendo úteis, né? Lá na igreja, por exemplo, fazendo as coisas e tudo mais, e a gente acha que só isso, né, basta. Mas Deus quer mais, Deus quer o nosso coração diante dele, né? Então a gente precisa entender isso, compreender isso dessa forma, que Deus quer o nosso coração também, além do nosso trabalho, que é importante nós realizarmos,
Deus quer o nosso coração diante dele, que é o mais importante. Além de perseverarmos na oração, lá em Lucas 18, 1 a 8, o que é necessário fazer? Além de perseverarmos na oração, é preciso cultivar uma atitude correta diante de Deus, né, meus irmãos? Essa é uma realidade que nós estamos falando. Qual foi o fato do erro do fariseu? Sua arrogância. Se ele estivesse fazendo tudo aquilo ali que ele fazia, mas com o coração quebrantado diante de Deus, não seria errado. Não é errado você estar indo na igreja, não é errado você participar da escola dominical, não é errado você estar no culto, não é errado você entregar o dízimo, não é errado você cuidar da aparência e tudo mais. Não é errado você se preocupar com a roupa, não é errado, mas você tem que fazer isso pelo motivo correto, não fazer isso pelo motivo errado, né? E muitas vezes a gente começa a querer se sentir superior aos outros por causa disso, né? Então, isso é perigoso, né? Gera arrogância. Muita gente fala, nossa, mas tem certos crentes, ou pastor que é arrogante. É, pastor também, muitas vezes, né? Então o que era possível notar nas falas do fariseu e publicano? Fariseu que todos os seres humanos eram pecadores e apenas ele era justo. Na fala do publicano, todos eram justos, somente ele era pecador. Ou seja, ele olhava para dentro de si. Ele olhava para dentro de si e ele... Todo mundo era justo. E ele se sentia péssimo, né? Muitas vezes Deus precisa fazer isso conosco, né, meus irmãos? Muitas vezes Deus permite lutas, dificuldades para a gente cair em si, vamos dizer. Qual o princípio dessa parábola? Aquele que se exalta será humilhado. Ninguém possui algo de que possa orgulhar-se diante de Deus. O pecador arrependido que humildemente busca a misericórdia e bondade de Deus certamente a encontrará. Então, existe essa diferença. Aqui o Monjaí colocou realmente um exemplo bom, né? Ó, o fariseu com as mãos levantadas, o braço, né? Aqui o fariseu, o publicano, com a mão no rosto, quer dizer, não era típico deles orarem assim, né? Então, é aquilo que eu falei, de chegar na igreja e se ajoelhar, amém. Eu gosto, a gente não pode fazer mais isso, né? Por causa da pandemia, muitas vezes nem estamos indo na igreja, mas chegar era um sinal de humildade, mas assim, se a pessoa que está ajoelhada também não está com o seu coração dobrado, não adianta nada, não adianta nada. Não adianta nada a gente orar, ficar 2 horas orando. Tem gente que fala assim, eu fiquei 3 horas orando, eu acordei 3 horas da manhã, né, orando, fui orar. Nossa, você pode falar, nossa, que irmão dedicado acorda de madrugada para estar orando, né? Que maravilha, que bênção, né? Mas se o coração, se ele faz isso como obrigação, se ele faz isso porque ele acha que isso é maravilhoso para ele, que ele está sendo... Não adianta nada, Deus olha o coração, meus irmãos. Nós precisamos entender isso. Deus olha... Por que Deus responde a oração de um e não responde a oração de outro? Lógico, a gente não tem condições de julgar isso. Nós não temos condições de falar, mas Deus tem condições de ver. Ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa sinceridade, né? Muitas vezes acontece em outras situações. Eu tenho um exemplo simples, que uma vez eu fui pregar e eu fui péssimo, mal. Que eu acho que eu fui com arrogância, eu já falava, o texto eu dominava. Então, tudo isso é horrível. Quando eu desci do púlpito, o sentimento é que as pessoas queriam jogar tomate em mim, sabe? Que as pessoas queriam me apedrejar. É um sentimento muito ruim, é um sentimento diferente de quando você chega humilde, se colocando na mão de Deus, e você traz a palavra de Deus e você percebe que ela passou, que ela atingiu os corações, é diferente. Então, tudo envolve postura. Quando a gente se sente autoconfiante, né, e tudo mais,
e não vai na dependência de Deus, corremos esse risco de fazermos essa confusão aqui do fariseu com o publicano, né? Essa parábola do fariseu e do publicano, ambos foram ao mesmo tempo. Então, eles foram ao local certo, teoricamente, né? Em uma mesma hora e com o mesmo propósito, orar, né? Talvez fosse um lugar mais sossegado. Tem muita gente que gosta de ir na igreja, principalmente antes de começar o culto, chegar mais cedo e orar. Eu conheci muita gente que fazia isso, porque é um local mais sossegado, muitas vezes ele não tem tranquilidade na sua casa, e prefere chegar, amém, chegar mais cedo para orar, para se colocar diante de Deus. O resultado, porém, foi diferente. Deus ouviu a oração do publicano, mas não respondeu a oração do fariseu, né? Então, é tudo aquilo que nós já conversamos, né? Aqui nós temos, sabe por quê? Porque sua oração foi apenas um discurso retórico para exaltar suas próprias virtudes. Então, nós temos que parar, irmãos, pensarmos realmente se estamos fazendo uma oração apenas retórica, né? Muitos anos de igreja faz a gente assim. Eu já fui assim, e muitas vezes você observa, tem aquelas orações decoradas, principalmente com oração em público, né? Então, muitas vezes pode ser porque a pessoa é muito tímida, então ela faz aquela oração mais decorada mesmo, Deus de Abraão, e começa, né? O Deus de José, de Jacó, e vai, porque ele acha que ele quer ganhar tempo para ninguém falar, ele orou rápido, né? A preocupação é essa, o que os outros estão pensando. Então, é complicado isso. A gente pode cair nesse erro, né? Fazer uma oração, um discurso retórico, simplesmente. Deus quer um coração aquebrantado diante dele, né? A gente abrir realmente o nosso coração diante dele e tudo mais. Porque a sua oração não se dirigia precisamente a Deus, né? Então, ele estava talvez preocupado com as pessoas que estavam lá. Ele era um fariseu, ele tinha que manter a aparência, né? Eu sou um crente, eu tenho que manter a aparência. Então vamos pedir para o irmão Eduardo orar aqui, porque ele é o único crente aqui. Então, ele, por exemplo, né? Então, na realidade, não. Tem que ser o fariseu estava preocupado, então ele estava se dirigindo a Deus e para ele estava correto, meus irmãos, que eu já falei, ele estava certíssimo, né? Jesus chegou para realmente interpretar a lei, como eu falei. Durante muito tempo, a gente se acostuma e a gente acaba interpretando errado, ou a gente interpretou errado no passado e continuou com aquela interpretação. Então, por isso que a Deus nos instrui para a gente estar sempre lendo a Bíblia. E a Bíblia está sempre renovando na nossa vida, né? Quando a gente lê a Bíblia orando, antes, pedindo a Deus para falar no nosso coração, a gente fala, nossa, eu já li esse texto várias vezes e esse texto está falando comigo agora. Por quê? Nós temos que olhar realmente diferente, senão a gente cai nisso daí, a gente vive só de base, né? A gente cai num perigo, a gente tem que estar sempre ali orando. Porque sua oração estava fora do princípio de Deus, pela sua posição, versículo 11, pelas suas palavras, versículo 11 e 12, suas intenções, versículo 9 e 10, seus sentimentos, né? Então, a gente vê quantas coisas estavam ali no fariseu, né? Porque sua oração não se baseava na misericórdia de Deus, mas na sua própria confiança, na sua própria justiça. Ou seja, eu estou fazendo tudo certo, então é a mesma coisa hoje uma pessoa falar, eu estou fazendo tudo certo, eu vou na igreja, eu escuto todos os cultos, eu oro, participo da escola dominical, eu entrego o dízimo, como que Deus não vai me aceitar no céu? Né? Então, a gente cai naquela coisa, a salvação não é comprada, né? Então, por isso que a gente costuma dizer, filho de crente, crentinho é, né? A gente fala, filho de peixe, peixinho é, filho de crente, crentinho não é. Você tem que o filho vai ter que ouvir a palavra, vai ter que se converter, né? Uma das coisas que eu aprendi com o pastor Hélio, lá da Penha, é que ele falou que ele aproveitava, que ele tinha que levar as filhas dele, os filhos dele, na escola, e ele falava de Jesus. Uma das filhas dele tem 4 filhos, teve 4 filhos, né? Já estão tudo grandes, casados, já deram netos para ele, tudo. Uma das filhas se converteu no carro,
ele, ele parou o carro lá para deixar a filha sair, fez o apelo para a filha dele, olha só, pregou o evangelho para a filha dele, fez apelo, a filha dele assistiu, aceitou, né? E você percebia, olha o julgamento que eu estou fazendo, você percebia que ela era diferente no dia a dia da igreja, né? Uma outra filha dele se converteu quando ele pregou um dia, um domingo, e fez o apelo, para surpresa de tudo, era a filha mais velha, foi à frente aceitando Jesus, meus irmãos. Então, não escapava ninguém. Então, é aquele negócio, né? Temos que pregar, se temos filhos, no caso, temos que pregar para os filhos e levá-los a Jesus Cristo, né? E realmente não deixar para o pastor, né? Deixar para os irmãos da igreja, o filho vai ouvindo uma palavra e vai se converter, né? Temos que fazer a nossa parte. Então, basicamente era isso que tinha para falar, meus irmãos. Eu quero abrir agora para os irmãos comentarem, se concordam. A gente acabou não lendo o texto, né? Deixa eu voltar lá para o início. Então, se pudermos abrir lá em Lucas 18, vamos abrir em Lucas 18, verso 9 a 14. Bom, Geraldo, pode ler para a gente o texto? Deixa eu ver se a gente... Fala um pouquinho para a gente ver se está saindo direitinho o som. Então, não está. Não, está dando microfonia. Tá. Eu estava com o meu microfone desligado. Então... Liguei agora. Agora tá bom, não mexe nada. Lê agora. Se der microfonia, eu falo. Lucas 18, do verso 9 ao 14. Se perceber que está... Isso, tá bom. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele ia para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Muito bem. Obrigado, irmão Geraldo. Obrigado. Então, é bem essa realidade que nós colocamos aqui, né? Que ele se sentia já se justificado. Então, ele não se misturava com os outros. Ele, na forma de lavar as mãos, lavar os copos, jarros. Ele pagava o dízimo. Nós aprendemos que nós devolvemos para Deus aquele que tem me dado, né? Então, em pagar cuidadosamente o dízimo, na observação do sábado, que era o dia de descanso para os judeus. Então, ele achando que isso era o suficiente. Então, meus irmãos, eu abro agora para quem quiser falar, levanta a mão, a gente dá oportunidade para discutir aqui. Se vocês concordam, não concordam, ou tem alguma coisa para acrescentar. Alguém quer falar? Ô, Carlos. Oi. Olha, eu só quero parabenizar vocês dois pela aula. Não tem que falar mais nada. Não, pastor, está muito... Você explicou muito bem a lição. São poucos versículos, né? E a história
dos dois, o que vocês fizeram. Não sei se você e o Jair vocês fazem junto, analisam junto essa lição, preparam ela junto, ou individualmente, né? Mas, olha, foi uma aula excelente, foi muito bom. Eu não tenho nada que acrescentar. Agora, eu só queria dizer, Carlos, assim, é, 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 os irmãos, eu queria só falar para os irmãos que estão ouvindo aí, que estão participando da aula, às vezes eu falo Carlos e falo Jair e não falo pastor, é por causa da intimidade, viu, amados? É porque o Carlos é meu genro e o Jair é o meu irmão em Cristo missionário. Nós éramos missionários juntos na cruzão estudantil, então eu não consigo chamar de pastor Carlos e pastor Jair. Eu só queria dizer isso aí para os irmãos, né? Para os irmãos entenderem isso aí. Por que eu falo Carlos? Eu falo Carlos porque o Carlos é meu genro, né? E o Jair é um missionário junto comigo na Cruzada Estudantil. A nossa intimidade é tão grande que eu não falo pastor Jair e pastor Carlos, né? Então é por isso. Mas quando você estava falando, eu achei muito interessante, Carlos, quando você estava falando a respeito do julgamento, que nem no caso aí, o fariseu fazendo o julgamento, não sou que nem esse publicano, tal, né? Eu jejuo, eu oro, não sei o que lá. Você estava comentando a respeito da vestimenta. E eu fiquei imaginando hoje nós temos algumas denominações, ou pelo menos eu conheço uma, e ela é bem diferente na base da vestimenta, que você estava falando da sua mãe quando começou a usar calça comprida, né? Então, você imagina, eu e o Jair, nós íamos, a gente ia lá numa aldeia indígena e nós íamos projetar o filme Jesus, e no final um montão de indígenas, homem, mulher, levantava a mão aceitando Jesus. Olha, a partir de amanhã você vai ter que usar saia, sapato, cabelo longo, tal, e, e os homens vão ter que usar até gravata. Você já imaginou? É complicado, né? Então, quando você estava falando isso, aí me passou isso pela cabeça. Por que eu falei do filme Jesus? Que a gente passava dentro de favela, dentro de cadeia, em um monte de lugar, a gente projetava o filme Jesus e centenas de pessoas aceitavam a Jesus, né? Então, é aquele julgamento até da vestimenta. Hoje em dia, eu fico imaginando, tem uma denominação que julga muito nós, batistas, pela maneira de vestir. Não vejo ninguém de terno e gravata, mas nós vamos. Eu acho assim, eu não sou favorável, né? Claro que eu vou num templo com a Bíblia na mão de bermuda, eu não sou favorável a isso, eu não sou mesmo, claro que não. Mas eu não ponho gravata mais para ir na igreja, né? Eu vou de camisa, de preferência de manga comprida, ou de manga curta, que é do Conexão Nova Vida, amém, mas eu estou bem vestido. Exatamente. Antigamente, o pastor não podia pregar sem terno, né? E eu já levei bronca, irmãos. Eu já levei broncas por causa disso. Uma vez eu estava sem terno, uma diaconisa lá da igreja que eu pastoreava, depois me chamou e puxou minha orelha, que eu estava sem a gravata, né? Tudo bem. Aí eu lidei com tranquilidade, respeitei, porque ela era muito idosa, né? E realmente era uma crente fiel. Eu entendi que era a época dela, né? Mas realmente os próprios missionários americanos pediram, quando eu estudava lá na teológica, pediram perdão, porque eles trouxeram a cultura deles também, né? A cultura de terno e gravata, a cultura americana, mas lá faz frio, muito frio. Então, é normal, né? Eu realmente no frio eu gosto de usar terno mesmo, mais porque esquenta. E eu gosto de usar porque eu acho legal, acho joia, mas questionar uma espiritualidade por causa disso. Tinha pastor que tirava o paletó para pregar, e nossa, não chama mais esse pastor para vir pregar aqui para os jovens, por exemplo. A gente tinha uma juventude forte lá na Zona Leste, e tinha um pastor que era uma bênção. E ele chegou um dia lá e tirou o paletó, tirou a gravata, e basicamente ele falou assim: eu não sou menos espiritual, mais espiritual por causa disso, irmãos. E é verdade, é verdade. Então está dentro do que a gente estudou aqui, né?
o fariseu com toda uma exterioridade e o publicano, que era odiado pelas pessoas, com certeza julgado, era ladrão. Realmente a gente vê que Mateus devolveu, tanto era que Mateus, tocado por Jesus Cristo, ele devolve o dinheiro com juros que ele tinha roubado, né? Então o povo não estava errado, era corrupto, era tudo, e Jesus usa esses exemplos extremos, né? Na época eram extremos. O fariseu era uma pessoa olhada com respeito pelo povo, vamos dizer assim, né? Com admiração. O publicano era odiado, e o publicano sai justificado, né? Então, as parábolas de Jesus têm esse movimento, essa intenção. Jesus faz as pessoas questionarem para a realidade. Talvez para nós hoje seja fácil a gente analisar certo. Ah, pastor, mas isso aí tá fácil, porque o nosso entendimento já é modificado. Mas na época não era essa a realidade, né? Até um tempo atrás, como as pessoas eram julgadas pelas suas vestimentas. Usar barba, por exemplo, o jeito que o Henrique está com barba, o Reginaldo ali, nossa, há décadas atrás já tinha chegado, viu, Henrique? Já tinha chegado um diácono junto com você, e conversado, te presenteado com um barbeador, né? O Reginaldo e tudo mais, porque eu não podia usar barba. Eu sou dessa época. Tô velho mesmo, tô velho, mas assim. Veja só que extremo que chegava, né, irmãos? Que extremo. A mesma coisa, outra coisa. Eu era de uma igreja que o púlpito era um pouquinho maior, então, tem que vestir saia, a irmã tem que vestir saia, mesmo que vá no púlpito tem que vestir saia. Há certo tipo de saia que era melhor a irmã estar de calça, entendeu? Porque ela subia o púlpito muito mais alto e você estava sentado ali embaixo, era constrangedor. Então, quer dizer, a gente tem certas coisas que muitas vezes não bate com a palavra de Deus, né? É pecado pintar a unha, pintar os lábios, né? Nós, os batismos, a minha família toda é de uma igreja pentecostal e nossa, os batistas, o meu tio falava que eu estava numa igreja fria, que eu estava que não era igreja, né? E depois ele acabou adulterando, acabou pecando, fazendo uma série de coisas. Então, quer dizer, a gente tem que evitar esse tipo de julgamento, é lógico. Tem coisas básicas, né, que a gente sabe, mas que a gente tem que tomar cuidado. Mas a gente tem que realmente se colocar diante de Deus, que Deus olhe o coração, em primeiro lugar, né? Eu sempre falei isso, e se entrar um bêbado na igreja? Antigamente o pessoal já tirava. O que ele está precisando é de Jesus, né? O que ele está precisando é ouvir de Jesus, né? O que ele está precisando é ouvir. Se entrar uma prostituta, como que a igreja se comporta? Se entrar uma prostituta, por exemplo, na igreja, para assistir o culto, por exemplo, ela entrou, a porta está aberta, ela ouviu, achou interessante e entrou, vai com aquelas roupas com a roupa de prostituta. E aí, qual é a nossa atitude? E ela vai e senta no banco e começa a escutar a palavra. Antigamente, o pessoal retirava. Ou a gente deixa ela escutar e ora por ela para ela se converter. Quem sabe ela está com sede e entrou ali exatamente porque ouviu alguma coisa que chamou atenção e tudo mais. Então, a gente tem que realmente se colocar diante de Deus, porque Deus olha o coração, meus irmãos, né? Os irmãos... não é à toa que na linhagem de Jesus nós temos na linhagem de Jesus tem uma pessoa que foi prostituta, né? Aquela que, quando caiu lá os muralhas de Jericó, esqueci o nome agora, que vergonha. Pastor, esquecer o nome é pecado, hein? Jezabel, me parece. Moabe. Valéria. Obrigado, irmã Valéria. Irmã Valéria sempre salvando. Né? Ela era prostituta. Então, quer dizer, nossa, Jesus veio da sua linhagem, da sua descendência, tem um prostituta. Exatamente para chocar, para dizer que não é isso, é o coração que Deus olha, que Deus transforma, vidas que Jesus modifica. Né?